Paz do Senhor, meus irmãos, amigos, ouvintes, amantes da Palavra de Deus. Nós estamos nesta manhã iniciando a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos privados de fazer nossa Escola Dominical presencial, portanto estamos usando essa ferramenta para que possamos chegar até você através da internet e transmitir a poderosa Palavra do Senhor, ou o ensino da mesma. Eu quero lembrar você que nós estamos no Facebook e no YouTube, através dos nossos canais, e você pode ali nos seguir e nos acompanhar. Nós teremos as nossas lives, ou temos as nossas lives, agora que estamos em fase emergencial, fase de restrição. Nós temos as nossas lives nas terças-feiras, culto de ensino, nas quintas-feiras e também aos sábados. Então você vai poder estar nos acompanhando através das redes sociais. E eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida e para o seu elevo espiritual. Nós vamos iniciar a nossa lição, lembrando que nós utilizamos o currículo da CPAD, e esse trimestre vem falar do pentecostalismo, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O escritor e comentarista deste trimestre, o Ezequiel Soares. Aliás, este é um dos melhores trimestres que eu já tive presenciado na Escola Bíblica Dominical. Lembrando que esse ano, nós assembleianos completamos 110 anos de existência, então um título que é de vital importância e vem muito a calhar neste ano, né? Falar sobre o Pentecostes e o que é ser pentecostal, nossas doutrinas, nossa teologia, o que cremos. Enfim, esta lição tem sido, ou este trimestre tem sido de relevância, de uma relevância muito grande para a nossa vida cristã. Nós vamos iniciar aqui a nossa lição de número 12. Você que tem a sua revista em casa, você pode nos acompanhar. Lição de número 12 traz o seguinte título: a urgência do discipulado. O texto áureo se encontra em Mateus capítulo 28, versículo de número 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Vou repetir: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar o seu crescimento e o seu desenvolvimento espiritual. A leitura bíblica em classe, nós vamos fazer essa leitura, se encontra em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 16 ao 20. O segundo texto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 42 ao 47. Mateus 28, 16 ao 20 diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Segundo texto, Atos 2, capítulo 2, versículo 42 ao 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam
de salvar. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe e nós vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Nós estudamos na lição passada o papel da igreja pentecostal no evangelismo, né, na parte evangelística, e não muito distante disso, né, porque são duas lições que se combinam entre si, né, que precisam andar juntas. Então vem a evangelização e o discipulado, né? Então a evangelização, a pregação da palavra ao pecador e ao crente, aquele que aceita a fé, o ensino então das Sagradas Escrituras. É importante nós mencionarmos aqui, Donald G., um pioneiro da Assembleia de Deus na Grã-Bretanha, disse o seguinte: o evangelismo descuidado evangeliza e abandona, não ensina, não apresenta nenhuma preocupação com o crescimento espiritual das almas. Então não adianta nada, e é isso que a gente vai ver aqui nessa lição, nos próximos tópicos. Não adianta nada eu evangelizar e não me preocupar com o crescimento e com o desenvolvimento dessa alma que aceitou a fé, né? Então a pessoa recebe o evangelho da salvação, recebe o evangelho de Cristo, mas ela precisa daí então se desenvolver, e então entra o papel do discipulado, que é algo de extrema e vital importância, como diz aqui o escritor, na formação do caráter cristão. Vamos entrar aqui no primeiro subtópico. Primeiro tópico, né, são um tópico com 3 subtópicos, e a gente vai entrar aqui no primeiro, o que é o discipulado. Então nós vamos ver aqui o que é o discipulado. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então vamos aí. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Mateus 5:1, João capítulo 2, verso de número 12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, como está em Romanos capítulo 12, verso número 7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. No livro de apoio, existe algo muito importante que eu quero frisar. O Ezequiel Soares, a CPAD disponibiliza esse livro de apoio, que é um aprofundamento um pouco maior daquilo que vem escrito na lição. Então, no livro de apoio, na página de número 145, eu acho importante nós frisarmos isso, até porque o Ezequiel Soares ele diz aqui sobre o termo discipulado, que vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Nós vamos ver que ele pontua a seguinte definição: não podemos confundir discipulado, ou não podemos confundir discípulo com aluno, pois o discípulo é um que não somente aceita o ponto de vista de seu mestre, então olha que importante isso, mas que é seu partidário em crença e prática, né? Então existe diferença entre aluno e discípulo, né? O grande dicionário Sacom da língua portuguesa define discípulo como aquele que recebe lições de um mestre ou líder e adota a sua doutrina, procurando seguir-lhe os seus passos.
Então, qual a diferença do aluno para o discípulo? Né? O discípulo é aquele que ele não somente ouve a instrução, não somente recebe a instrução. O aluno é aquele que somente recebe a instrução, né? Que ouve a instrução. Mas o discípulo, a gente percebe que é algo um pouco mais íntimo. É aquele que não só recebe a instrução, mas se torna partidário de crença e prática. Então, olha aí que coisa profunda, né? Na Bíblia a gente vai ver que existiam discípulos de várias pessoas, não só de Cristo, né? Haviam discípulos de Moisés, como a gente vê em João 9, capítulo 9, versículo 28. Haviam discípulos dos fariseus, como a gente vê em Mateus capítulo 22, verso 15 e 16. Haviam discípulos de João Batista, como a gente vê em Mateus 9, 14. E os discípulos de Jesus, né? Importante nós entendermos também que essas pessoas que eram discípulos de Moisés, discípulos de João Batista, dos fariseus, enfim, de outras pessoas, enfim, né? Elas, após aceitarem a fé, deixaram de ser discípulos dessas pessoas e passaram a ser discípulos de Jesus. Seguir os ensinamentos, adotar a sua prática, adotar as suas crenças, o seu modo, o seu estilo de viver, né? Então, ser discípulo, o que é ser discípulo? É aquele que não só ouve a instrução, até porque Jesus mesmo disse isso na sua palavra. Ele disse assim, que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem que constrói a sua casa sobre a areia, né? Quando vêm os rios, sopraram os ventos e ruíram aquela casa, e grande foi a sua ruína. Já aqueles que ouvem a palavra e as praticam, então olha, esse é o discípulo, né? É aquele que ouve a palavra, pratica, é partidário, crença e costume, né? Então aquele que ouve a palavra e as pratica, compará-lo-ei ao homem que construiu a sua casa não sobre a areia, mas sobre a rocha, né? E aí vem os rios, sopraram os ventos e não conseguiram derrubar aquela casa porque estava firmada sobre a rocha. Então, discípulo é aquele que ele é algo íntimo, algo mais íntimo. Discípulo é algo mais íntimo, aquele que participa, que é partidário, como diz o irmão Ezequias Soares aqui na sua definição. Não podemos confundir aluno com mestre, né? Aluno, aliás, com discípulo. Aluno é aquele que apenas ouve. O discípulo é aquele que não somente aceita o ponto de vista de seu mestre, mas também que é partidário na sua crença e na sua prática. Nós vamos pular para o segundo subtópico, para que nós possamos terminar nossa aula aí dentro do nosso tempo específico. O segundo subtópico aí, ele diz assim: a grande comissão, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, é mateteuo, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardassem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra, como está em Atos capítulo de número 2, versículo de número 42. Vamos abrir, vamos ler essa referência. Atos capítulo de número 2 aí, verso de número 42. Atos capítulo de número 2, verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então os apóstolos aí mostrando que permaneceram nessa
nas palavras de Jesus, naquilo que Jesus havia ensinado, né? A grande comissão, ou o grande chamado de Cristo para a igreja, ir ao mundo inteiro. Então esse é um chamado para a igreja, e é o que a gente aprendeu na lição passada, né? Falando de missões, né? De evangelismo, desse contato com o pecador. Missões não é para algumas pessoas, missões é para a igreja. Então o ID não é para algumas pessoas como muitos pensam, né? Não, o ID é só para os discípulos, o ID é só para os pastores, o ID é só para o missionário, é só para aquele que tem um chamado. É claro que existem pessoas, homens e mulheres com chamados específicos para fazer a obra missionária em outros países, com outras culturas, com outras línguas, que demandam um chamado especial de Deus. Mas existe também a nossa responsabilidade como cristão de desenvolver, de administrar o nosso cristianismo, né? Cumprindo aquilo que Jesus falou, indo e ensinando e pregando a sua santa palavra. Então a grande comissão é um chamado de Cristo, não para alguns, para a igreja. Se você é a igreja, você também faz parte deste grande chamado, dessa grande responsabilidade que o Senhor outorgou à sua igreja, né? Então existem 3 coisas aqui que eu marquei que incluem este chamado para a igreja, né? 3 coisas importantes. Primeiro, a pregação do evangelho, né? Como está em Marcos capítulo 16, verso número 15, Jesus disse isso: ide, pregai o evangelho. Então esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida, né, da nossa vida cristã, pregar o evangelho, né? É isso que Jesus ele ordenou, é uma ordenança, não um pedido, é uma ordenança. Ele disse para os discípulos: ide, ele disse para nós: ide, pregai o evangelho, né? Então esse é um dos primeiros pontos aí, é um ponto de partida da nossa vida cristã, como a gente aprendeu na aula passada, a parte da evangelização, do primeiro contato do pecador com a palavra. Depois nós temos o segundo item muito importante. Então, primeiro, a pregação do evangelho. Segundo, o ensino da doutrina, né? Como está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: fazei discípulos, ensinando-os. Vamos ler Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo de número 20. Só para nós termos uma ideia do quão é importante a parte do ensino da palavra. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz aí: portanto, ide, ensinai todas as nações. Então esse é um ponto muito importante. Não é só a pregação do evangelho. Então, prega o evangelho, que é pregar, falar com veemência, falar com autoridade, né? Com entusiasmo, com veracidade, com voracidade a palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto, pregar o evangelho. Segundo ponto, ensinar todas as nações, fazendo discípulos. Então não é só pregar o evangelho e abandonar a alma, é pregar e fazer dessa alma discípulo, ensinar os primeiros rudimentos da fé, né? Ensinar os primeiros passos na fé cristã. Não é só a pessoa ter o contato com a palavra e ela achar que só ela frequentando os cultos é o suficiente para que ela possa se desenvolver na fé. Não, é preciso um acompanhamento, é preciso um discipulado, é preciso um ensinamento da parte de nós que estamos já há mais tempo na fé, para aqueles que acabaram de chegar. Então, isso faz parte do discipulado. Terceira coisa, que também é incluída em Mateus 19, é o batismo nas águas. Então, a pregação do evangelho, o ensino da palavra de Deus, o discipulado, então, o batismo nas águas, né? Os 3 passos aí básicos para o novo convertido. O discipulado
genuinamente cristão não pode prescindir, deixar de lado nenhum desses deveres, nem a pregação do evangelho, nem o ensino e o batismo, né? Os pecadores devem ser evangelizados e os crentes devem ser instruídos e batizados. Então, o pecador é evangelizado, aceita a fé, se torna um crente em Cristo, é ensinado e batizado no nome do Senhor Jesus, como o Senhor ordenou que se fizesse. Vamos partir aí para o terceiro subtópico, que diz aí, a educação cristã. É um tópico também muito interessante. A doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42, Ezequiel Soares já inicia pontuando aí este capítulo, esse versículo. Está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um de nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática e a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia, que muitas pessoas são contra, mas que são também de vital importância para o nosso crescimento. Um curso teológico vai trazer para a nossa vida, é claro que precisamos de um acompanhamento pastoral, você que deseja fazer um curso teológico, isso é para que você tenha um aprofundamento na palavra, isso é muito bom, para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus, mas ressaltando sempre que você tenha um acompanhamento pastoral, que você converse com o seu pastor, converse com o seu líder, para que ele possa orientar da qual o melhor curso para que você possa estar fazendo. Vai pegando qualquer curso aí, qualquer ensinamento que você encontra aí na internet, porque hoje o ensino é muito acessível e existem muitos espinhos aí nos ensinos teológicos. Infelizmente, nós precisamos ter cuidado com essas muitas heresias que vêm sendo disseminadas através da internet, das redes sociais, enfim. Então nós precisamos ter cuidado, mas é muito bom que você tenha esse desejo de fazer um curso teológico, de crescer no conhecimento da palavra de Deus, mas ressaltando sempre que você precisa ter um acompanhamento pastoral, procure o seu pastor, procure o seu líder, tenho certeza que eles vão te indicar o melhor curso que você pode estar fazendo aí para que você possa crescer. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, que eu acho interessante o que diz aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha só, é aquilo que está dizendo aqui, que Lucas está dizendo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então o próprio Jesus, ele se preocupava não só em fazer os sinais. Jesus não só fazia sinais, não só operava maravilhas, ele também ensinava. Ele também se preocupava em fazer discípulos. E nós precisamos nos preocupar também com as almas daqueles que estão chegando, para que possamos instruí-los a crescer, a se desenvolver, como disse aqui o nosso escritor, na verdade prática, a desenvolver o seu crescimento espiritual. A educação cristã, a graça salvadora é também educadora, pedagógica, discipuladora. Por isso que Paulo diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado em todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Então, a gente observa que a graça de Deus, ela não é só salvadora, ela é educadora, pedagógica, ela educa, como a gente vê aqui na palavra que a gente acabou de ler, que está em Tito capítulo 2, verso 11, verso de número 12, Paulo diz aqui que a graça salvadora de Deus, ela é também ensinadora. E veja o que ela traz, traz a nós que possamos viver nesse presente século
Sóbria, o que é sobriedade? É equilíbrio, né? O crente que ele é bem instruído, irmão, o crente que ele é bem educado, que tem uma boa educação cristã, ele não tem o seu caráter cristão, não é defeituoso. O seu caráter cristão ele é moldado segundo aquilo que a palavra de Deus ela diz, né? A gente observa pela palavra de Deus aquilo que Paulo fala aqui, fazendo que nós vivamos neste presente século sobriamente, ou seja, de forma equilibrada. Então aquele que é bem instruído, que é bem educado na educação cristã, ele não tem um caráter deformado, né? Ele não tem um caráter defeituoso. O crente bem instruído, ele não vive em contendas, ele não vive em fofocas. O crente que é bem instruído, bem educado, ele tem o seu caráter moldado segundo aquilo que o Espírito Santo quer de cada um dos seus servos, né? Então, a gente observa que é tão feio, né, uma pessoa mal educada, não é? Tão feio, né? Um desprazer tão grande, né? Uma pessoa mal educada. E assim também é na educação cristã, né? Uma pessoa mal educada que não teve uma boa educação cristã, ela é uma pessoa que tem o seu caráter não moldado pelo Espírito. É um caráter defeituoso, vive em contendas, vive em brigas, em fofocas, não expressa o amor ao próximo, não sabe repartir. Então tudo isso faz parte aí de uma boa educação cristã, sobriamente, ou seja, de forma equilibrada, né? Então aquele que é bem educado na sua educação cristã, ele vive nesse presente século sobriamente, aí justa e piamente, né? Ele é justo, ele tem amor, né? Então aquele que recebe uma boa educação cristã, tem o seu caráter formado, realmente é um cristão diferenciado, né? E como nós conseguimos conseguimos educar, como essa educação vem, né, para nos nossos dias, né? São formas simples, irmão, que a gente vê, são formas simples que a educação cristã ela é disseminada também na igreja, né? Através dos cultos de doutrina, né? Através dos seminários, né, teológicos, através de ensinos da palavra e também através da escola bíblica dominical, que é a maior escola, ou a melhor escola de educação cristã do mundo, né? A escola bíblica dominical é a melhor escola de educação cristã do mundo. A escola dominical, ela forma bons cristãos. A escola dominical, ela forma filhos obedientes. Por isso é importante que você, meu irmão, você, meu amigo, traga os seus filhos e venha também para a escola dominical. Não é só trazer e deixar na igreja, na escola dominical e ir embora para casa. Não, porque a melhor maneira de se mostrar o caminho para alguém é indo na frente, né? É indo na frente. Se você só traz os teus filhos para a escola dominical, ou para a igreja, ou para o culto e vai embora para casa, amanhã quando eles te questionarem sobre este caminho, você dizer, não, esse caminho é o caminho correto, e eles questionarem, mas é correto, por que você não segue junto conosco? Você não vai ter o que responder, né? Você não vai ter o que responder. Então a melhor maneira de se mostrar o caminho para alguém é indo na frente. Então, traga os seus filhos para a escola dominical. Participe da escola dominical, porque vai com certeza criar em seus filhos, na sua família, um caráter cristão fortalecido, né? A escola dominical fortalece famílias. A escola dominical ela forma crentes obedientes. A escola dominical ela forma filhos obedientes. Então é muito importante que você traga que você venha e traga a sua família à escola dominical. Os cultos de ensino também, que trazem porções maravilhosas da palavra de Deus, né? E a gente vive hoje, infelizmente,
uma desvalorização dos cultos, principalmente os cultos de ensino, mas os cultos de ensino te trazem propriedade para que você possa, amanhã ou depois, ministrar a palavra para alguém, né? Os cultos de ensino da sua igreja são muito importantes para o seu crescimento espiritual. Você não pode, de maneira alguma, abrir mão dessa importante ferramenta para a sua educação cristã. Não abra mão. Não abra mão de culto de ensino. Não abra mão de escola dominical. Não abra mão dos cultos da sua igreja. Não abra mão de aprender a palavra do Senhor Jesus. Vamos partir para o nosso terceiro subtópico, ou segundo tópico aí, que tem o título aí, o tripé do discipulado. Nós vamos partir para o nosso segundo tópico aí. Vamos ler aí. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, né? Essa é a trilogia que o Ezequiel Soares ressalta aqui, esse tripé do discipulado, né? Palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas, e continua valendo atualmente, né? Seguindo o próprio Jesus, o conteúdo do discipulado cristão deve ser todas as coisas que eu vos tenho mandado, está escrito lá em Mateus 28 e 20. E onde podemos conhecer as coisas que Jesus nos ordenou a crer, falar e fazer, senão na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O verdadeiro discipulado é bíblico e é o leite racional, não falsificado, para dar crescimento aos que nasceram de novo. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 1 e 2. Há igrejas que querem segurar os membros através de diversão ou de cestas básicas, mas palavra é o que dá sustento. Não existe nenhum outro artifício que possa dar sustentação espiritual ao crente, uma boa formação ao crente, a não ser a palavra genuinamente pregada, a palavra de Deus pregada com veracidade, sem distorções, né? Infelizmente, o que muitas pessoas fazem por aí, né, é prender os seus crentes, prender as pessoas, tentar segurar as pessoas com muitas invenções, né? Diversões, festas, né? Tem aí carnaval gospel, tem aí tantas outras festas, né, que as pessoas estão adaptando para a igreja, mas a igreja não precisa se adaptar ao mundo para que os seus crentes, para que os seus membros fiquem nela. O que atrai a pessoa, o que atrai o ser humano, precisa ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vem, é como uma pescaria. Você pega, lança a rede, e logo que você apanha os peixes, você precisa limpá-los, tirar as escamas, né, fazer toda aquela higienização. Então é isso que a palavra de Deus ela faz com o cristão, ela faz com a nossa vida. O próprio Jesus disse isso aos discípulos, né? Jesus uma vez disse a Pedro: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a palavra de Deus que vai fazendo essa higienização, que vai tirando do crente aquilo que não agrada a Deus, que vai limpando do crente, né? Aquilo que não agrada ao Senhor, todos aqueles costumes que às vezes que nós que não nascemos no berço evangélico, você que não nasceu na igreja, que veio do mundo, que aceitou Jesus no auge da sua vida, no decorrer da sua vida, sabe muito bem disso, que aqueles costumes mundanos, né, palavrões, enfim, tudo aquilo que fazia parte do nosso velho caráter, a palavra de Deus ela vai limpando, ela vai fazendo essa higienização da nossa vida, ela vai fazendo essa transformação, né, essa regeneração. E é importante a gente entender isso, né? Esse princípio de regeneração. O que é regeneração? É tornar de volta as características. Tornar de volta as características, né? Então isso é regeneração. Quando o pecado ele entra na humanidade, ele degenera o homem. Ou seja, o homem vai perdendo as características de filho de Deus.
Mas logo que Jesus vem através da sua graça e do seu sangue, à medida que nós o aceitamos como nosso Salvador, então a palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo vai fazendo a regeneração, que é voltar a nos dar as características de filho que o pecado havia corrompido. Então vamos para o nosso segundo subtópico aí, do segundo tópico, a comunhão. Atos capítulo 2, verso de número 42. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa partilhar ou compartilhar mutuamente de algum evento comum em acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com seu próximo. O salmo muito conhecido está aqui como referência, Salmo 133, 1, com bom, com suave é que os irmãos vivam em união. E nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então é importante nós ressaltarmos esse ponto aqui que o escritor faz aqui na lição. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento dos irmãos, entre os irmãos, ou seja, um relacionamento horizontal, como um relacionamento vertical. Então a comunhão era tanto horizontal entre os irmãos, como vertical com Deus. Como um bebê recém-nascido precisa de uma família para cuidar dele, o novo convertido também precisa de uma família espiritual que o abrace, o alimente e o oriente. Então, a pessoa que chega agora do mundo, o pecador que chega agora, ele precisa de uma família, ele precisa se sentir abraçado. Precisa de uma família que vai alimentar, que assim como um bebê recém-nascido, que vai alimentar, que vai orientar, que vai ensinar, que vai abraçar, proteger. A comunhão entre os irmãos é coisa agradável. O propósito do batismo nas águas é a forma pública de confirmar a fé em Cristo e demonstrar comunhão com a igreja do Senhor. As facções religiosas devem ser derrubadas e a comunhão do Espírito Santo deve reinar entre os discípulos do Senhor. Fraternidade faz parte do discipulado cristão. Então, ter comunhão também faz parte do discipulado cristão. Imagina um novo convertido que chega numa igreja, onde tudo é fracionado, começa a enxergar todos os grupos fracionados, os grupos faccionados, cada um puxa para um lado, uma igreja dividida, onde só tem briga. Imagina só um novo convertido encontrando essa situação. Então, quando o novo convertido ele chega na igreja, ele precisa sentir querido, abraçado, ele precisa sentir essa comunhão entre os irmãos. Então, comunhão é algo muito importante. Lembre que a comunhão ela é tanto horizontal entre os irmãos como vertical com o nosso Deus. Por isso o Senhor Jesus ele cita tanto na sua palavra, a necessidade de que os irmãos vivam em comunhão. O que é comunhão? É tudo em comum, pensar de uma mesma forma. É quando eu tenho divergências de opiniões, mas eu entendo que eu vou para o mesmo céu, que o meu objetivo é o mesmo. Por isso, quando nós chegamos no culto, precisamos deixar todo o sentimento faccioso de lado. Por isso Jesus disse, quando for oferecer o seu sacrifício, lembrar que o teu irmão tem algo contra você, conserta com ele primeiro. Por quê? Porque o nosso objetivo ali precisa ser em comum, adorar ao Senhor. Então, o nosso objetivo sendo em comum, as facções vão cair por terra, todo sentimento faccioso vai cair por terra, para o bem da obra, para o bem da igreja, para o bem do corpo. Por isso a comunhão ela é tão importante na nossa vida. Vamos para o nosso segundo subtópico, que diz aí, a comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia,
que é a palavra grega para comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se trata de apenas compartilhar algo, mas também de unidade. O que é unidade? Está em fusão. Né? Isso é unidade. Isso é unidade. Está unida, está junto. Né? Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções. Fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Vamos ler essa referência, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 32. Vamos ver o que diz ali. (4:32) 32 de Atos dos Apóstolos diz assim: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Então a gente observa que o coração e a alma dos irmãos da igreja de Jerusalém era um, ou seja, estavam unidos no mesmo propósito, como diz aqui o escritor, né? Alma, coração diz respeito ao centro da vida, as emoções, né? Uma mesma inclinação, um mesmo sentimento. Aí diz aqui, alma é a sede das emoções, os mesmos afetos. Então todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Vamos ler aqui esse comentário, diz assim: isso não é comunismo, regime social imposto por um governo. Antes é o espírito voluntário de fraternidade que deve predominar entre os discípulos de Cristo. Então esse sentimento de comunhão, esse sentimento de união, de fraternidade, precisa predominar entre os discípulos de Jesus. Então, uma das primeiras lições, das lições mais importantes que a gente aprende com Cristo, é a lição do amor. Jesus nos ensinou a amar tanto os nossos irmãos como os nossos inimigos também. Então, Jesus foi o nosso maior, ele é o nosso maior exemplo de amor. O serviço, né? Então, nós falamos aí da palavra, né? Falamos aí da comunhão e vamos falar aí do serviço. Como bem destaca o comentarista, o termo serviço tem vários significados nas Escrituras, mas em nosso contexto de discipulado cristão, refere-se a um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. A própria pedagogia ensina que nós aprendemos mais quando fazemos do que quando apenas ouvimos, vemos ou lemos. O discípulo se desenvolverá mais na medida que ele não apenas ouvir, mas praticar o que se aprende, orando, cantando, testemunhando, contribuindo com a sua igreja local. Jesus, nosso mestre, nos deu um grande exemplo de serviço, né? Então, o crente ele aprende mais na prática, né? Orando, contribuindo, servindo ao Senhor, testemunhando, contribuindo com a sua igreja local. Jesus é o nosso maior exemplo de serviço, né? Não havia nenhuma desculpa em Cristo. Ele nunca deu uma desculpa para que não pudesse trabalhar, fazer a obra que o Pai havia designado. E assim precisa ser e deve ser na nossa vida, e principalmente naquilo que nós estamos passando para os nossos irmãos que estão aprendendo agora os primeiros rudimentos da fé, né? Que uma vida de serviço é uma vida de dedicação na obra do Senhor Jesus, e nós aprendemos muito mais na prática do que apenas na teoria. Por isso é tão importante que nós deixemos a teoria, muito falar, e comecemos a praticar um pouco aquilo também que falamos. Não basta só falar, precisa orar, precisa evangelizar, precisa discipular. Vamos então para o nosso terceiro e último tópico aí da nossa lição. Você pode ter percebido que a gente tem uma mudada de ambiente, porque tive um problema no vídeo e a gente precisou então mudar um pouco de ambiente, mas nada que venha atrapalhar o nosso estudo nessa manhã. Nós vamos para o terceiro tópico, que traz
o título O Discipulado e o Crescimento Sadio da Igreja. É importante ressaltar aqui que a igreja precisa crescer, mas crescer de forma sadia, de forma saudável, né? A igreja precisa crescer de forma saudável, ou seja, com a saúde espiritual em dia. Esse é um dos objetivos dos líderes e pastores, apresentar uma igreja saudável, sem mácula, sem mancha, né? A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então nós vemos que o discipulado, nós aprendemos aqui que o discipulado não é um pedido, né, de Jesus, não é uma opção, é uma ordem que Jesus dá para que nós ensinemos todas as nações. O discipulado como processo é um processo que o Senhor Jesus, Ele próprio, ordena que fosse feito, né? O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, porque elas se tornaram então novas criaturas. Então, como novas criaturas, elas precisam se desenvolver na fé. Como isso acontece? Através da educação cristã, através do discipulado. Diz aqui, elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual, para que elas possam amadurecer na fé. Como diz 2 Pedro capítulo 3, verso 18, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento sadio. Um dos grandes motivos do discipulado, um dos grandes motivos do discipulado, desse processo, é a necessidade do crescimento espiritual. Que o crente ele cresça espiritualmente, ele se desenvolva, né? Então o crente que já foi salvo, que já aceitou Jesus, isso é importante ressaltar também, que nós não começamos o processo discipulado aquele que ainda está na sua ignorância, né? Existem pessoas por aí, igrejas que batizam, passam para o processo de batismo uma pessoa que ainda não se libertou dos vícios, né? E de algumas coisas, ainda está no processo de libertação. Então não é assim que funciona. Nós, após o pecador ele aceitar a Cristo como seu Salvador, se tornar um crente em Jesus, aí o processo de discipulado se inicia, para que ele cresça e aos poucos, é um processo gradativo, ele vá crescendo e amadurecendo na fé, né? Vá crescendo e amadurecendo na fé. Pedro nos exorta a crescer na graça e no conhecimento, como a gente leu aqui já em 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Não podemos ficar eternos, ou seja, ter uma eterna meninice, né? Temos que crescer, precisa haver esse entendimento, que o crente em Jesus ele precisa crescer na graça e no conhecimento, precisa se desenvolver. Há pessoas que, apesar de muito tempo na fé, ainda são meninos. Por quê? Porque não procuraram, no decorrer da sua vida cristã, crescer e amadurecer de forma, quem sabe, sadia, né? Procurando o estudo da palavra, né? Procurando viver uma vida e ter experiências com Deus. Então nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo subtópico, traz o tema, o crescimento numérico, importantíssimo, né? O processo de discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico, né? Então nós vamos ver que a igreja precisa crescer tanto na graça e no conhecimento, como também em número. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Né? Então o objetivo de Paulo, na sua ida
na sua terceira viagem missionária para Éfeso, foi para formar, para treinar obreiros para a seara do Senhor. Para quê? Porque uma igreja bem treinada, bem instruída, gera discípulos, gera ovelhas, não é assim? Então nós precisamos crescer na graça, no conhecimento, e esse crescimento sadio, saudável, espiritual, o conhecimento da palavra, vai fazer com que nós cresçamos também em número. E é interessante ressaltar que o crescimento sadio, ele não é um inchaço. A gente observa que muitas igrejas passam por um inchaço, né? Um crescimento expansivo a curto prazo, mas que não é um crescimento pautado pela palavra de Deus. Os ensinos da palavra de Deus fazem crentes sadios. Edifícios espirituais sólidos são feitos pelo aprendizado genuíno da palavra de Deus. Vamos aí para o nosso terceiro subtópico, para que a gente possa encerrar a nossa aula nessa manhã. O exemplo da igreja de Antioquia, da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes e costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Então é importante ressaltar que o discipulado genuíno não é fazer apenas mais um religioso. A gente observa, como já falamos aqui, que no princípio haviam também seguidores, discípulos dos fariseus. Quem eram os fariseus? Era um grupo judaico de estudiosos da lei que praticavam hipocrisia. Diziam uma coisa, mas praticavam outra. Então o nosso objetivo não é fazer membros de igrejas, apenas mais um religioso. Não, o objetivo do discipulado é fazer discípulo. Quem é o discípulo? É aquilo que Jesus falou. Aquele que ouvir e praticar as minhas palavras, esse é meu discípulo. Aquele que pratica o meu mandamento, aquele que pratica a minha palavra. Então esse é o objetivo do discipulado. Em Antioquia, os discípulos de Cristo foram pela primeira vez chamados cristãos. Isso é importante ressaltar, está lá em Atos capítulo 11, 26. Isso porque, com certeza, os ensinos transmitidos por Barnabé e Saulo forjaram naqueles discípulos não só a convicção de que Jesus era o Cristo, mas também a conduta de vida pautada na própria vida de Cristo. Então hoje existem vários nomes para denominar os cristãos, né? Evangélico, gospel, mas na verdade a primeira vez que os discípulos foram chamados por parecer com Cristo de cristãos foi em Atos capítulo de número 11, versículo 26. Então essa de fato é uma definição bíblica, né? Que é cristão? Quem é cristão? É aquele que segue os ensinamentos de Cristo, né? Embora os termos tenham mudado, nós precisamos continuar sendo cristãos genuínos, aqueles que de fato seguem os ensinamentos de Cristo. Lembrando que nós já falamos aqui que discípulo é aquele que não apenas ouve, mas também segue e é partidário dos ensinamentos do seu mestre. Então, isso é ser discípulo. Então, nós vemos que lá em Atos capítulo 11, verso 26, a primeira vez que eles foram chamados cristãos, quem sabe por as pessoas observarem o estilo de vida daqueles homens, né? A conduta daqueles homens, de serem diferentes, porque o cristão ele precisa ser diferente, né? A gente vive uma época de uma dificuldade muito grande, mas a Bíblia diz que
nós precisamos ser, o cristão ele precisa ser diferente. A Bíblia diz, o próprio Jesus falando aos seus discípulos, que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Então nós precisamos ser diferentes. Afinal, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser santos. O que é santo? Santo é aquilo que é separado. Nós precisamos ser diferenciados, mesmo em uma geração tão perversa e corrupta como é a geração que nós temos vivido. Nós precisamos continuar sendo santos em toda nossa maneira de viver. Vamos para a nossa conclusão, para que a gente possa encerrar aqui a nossa lição. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, olha que interessante, contribui na construção de uma sociedade civilizada. Então, a educação cristã ela é tão importante. A igreja, em seus muitos anos, tem formado pessoas melhores, né? A igreja tem formado famílias fortalecidas, famílias edificadas, né? Filhos obedientes. Então a educação cristã forma pessoas diferentes. A educação cristã ela forma uma sociedade diferente, né? Então esse é o papel da igreja no mundo. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Então a base de valores morais e espirituais para a nossa vida, para nortear a vida do homem, precisa ser a palavra de Deus. Nós precisamos, como vimos aqui, a ordem de Jesus não é apenas para que proclamemos aos pecadores a necessidade do arrependimento, mas também que discipulemos os convertidos aos ensinamentos do Senhor. Este discipulado não é possível por meio do ensino, só é possível por meio do ensino regular, sistemático, bíblico e cristocêntrico. Embora tenhamos tratado do discipulado inicial para novos convertidos, o fato é que todos nós, mesmo veteranos na fé, né, mesmo os mais velhos, teólogos e até pastores de igreja, somos todos discípulos em formação. Então, essa é uma academia em que nós nunca vamos alcançar a graduação. Estaremos sempre aprendendo, né? Há sempre algo mais para que nós possamos aprender. Ninguém pode achar que sabe tudo, né, da palavra de Deus. Há pessoas que acham que sabem tudo, né, da palavra de Deus. Mas nós, esta é a única escola em que nós nunca vamos alcançar a graduação, né? Nós vamos estar sempre aprendendo um pouco mais, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, para que você possa ver as lives, assistir os cultos. Eu tenho certeza que vai ser para edificação da sua casa e da sua família. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima aula.